Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma Quarta do Sofá, hoje com o time da Miau, a doutora Yasmin e a doutora Isadora. E nós viemos conversar um pouquinho mais sobre o novo decreto da lei sobre os pitbulls. Vamos começar com a doutora Yasmin. Qual é o objetivo dessa lei? Então, esse decreto é adicional a uma lei de 2007 que já, de alguma forma, regularizava a aplicação de algumas raças e dos animais em si, principalmente os de companhia, salientando os cães. Esse novo decreto de julho de 2025, que é esse decreto atual, ele regularizou e restringiu totalmente a raça de Pitbull e os seus derivados. Então, American, até mesmo vira-latas que tenham alguma consanguinidade, algum parentesco com pitbulls, estão dentro dessa restrição. Essa restrição vai desde o uso de focinheiras e guias com enforcador, quando esses animais fazem passeio em locais públicos. Apenas pessoas maiores de 18 anos podem conduzir esses animais nesses locais públicos e regularize também a restrição de saída, passeios. Então, tem alguns locais que eles não podem ter o acesso sem essa guia, essa focinheira específica. A castração compulsória, ou seja, obrigatória, para os pitbulls com até 6 meses de vida, e os animais que já têm mais que 6 meses e não são castrados necessitam ser castrados. No geral, é isso que a lei traz, além da regulação, né, que a polícia militar tem que agir em caso de chamados em relação a ataques ou brigas que envolvem essa raça. Acho que também vale lembrar que não é permitido a circulação desses animais próximo a hospitais, escolas públicas, particulares, locais que têm bastante aglomeração de pessoas, né? Então, não pode passear ao redor desses locais, né? E onde eles podem é somente com a focinheira e com o enforcador. Bem restrito, né? É bem restrito mesmo. E Uhum. também tem multas, né? Multas de valores bem altos. E no caso de recidivas, né, de vários casos em sequências, essa multa vai dobrando o valor, né, até ter a punição. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Isadora, como médica veterinária e como tutora também, porque ela tem uma raça dessa em casa. Oi, gente. Então, eu como médica veterinária e como tutora dessa raça, né? Eu tenho uma pitbull, só que ela é misturada com vira-lata, né? Ela não é totalmente pura, né? Não tem ali o pedigree. Só que ela tem as suas características da raça, né? Como o porte, ali o jeito brincalhão, né? Porque é uma raça, querendo ou não, é uma raça que ela tem um comportamento brincalhão, né? Só que o tamanho, ele assusta muito. Mas, assim, eu acredito que tem outras raças que podem também ter esse comportamento, digamos, agressivo, né, que o Pitbull ele apresenta, como Rottweiler, Doberman. Então, eu acredito que a lei, ela não é questão de ser injusta, mas acho que tudo tem que ser bem avaliado, né, pois tem raças que tenham também um comportamento, a gente pode dizer, agressivo, né, como o Rottweiler, o Doberman, né, que são as raças de cães de guarda, né? E acho que tudo varia também da criação do animal. Então, a minha, por exemplo, ela tem um comportamento brincalhão, dentro do portão de casa, ela tem aquela questão do cão de guarda, né? Tem uma questão de proteção, de proteger a casa, como qualquer outro cão de guarda. Só que com os tutores, ela nunca apresentou nenhum comportamento agressivo, nunca com outras pessoas próximas da gente, até na rua, assim, nunca chegou a querer atacar as pessoas, tudo isso. Então, acho que a gente tem que avaliar bem a questão da criação do animal, né? Se o animal, o ambiente que ele está sendo criado, se ele tem contato com outros animais, né? Uma coisa interessante do Pitbull é que ele tem que ser uma raça que tem que ser criado geralmente com outros animais para poder estar tendo um convívio e poder estar sendo mais, não digamos calmo, mas sociável, né? Então, acho que a lei não deveria ser tão seletiva com uma raça só, né? Deveria talvez englobar um pouco outras raças e colocar, selecionar outras raças, né? Pra gente, raças que têm esse comportamento, né? Então, acredito que o Rottweiler também poderia ter sido incluído nessa lei, né? Porque também tem casos de Rottweilers agressivos, que também depende da criação, assim como o Pitbull. Exatamente. E é como a doutora Isadora falou, é uma questão de criação.
E vale salientar, como nós profissionais médicos veterinários, comportamento animal é uma coisa que a gente tem que aperfeiçoar. Então, cada animal tem o seu comportamento, querendo ou não, tem a sua função. Então, tem cães que são voltados à segurança, tem cães que são voltados até mesmo para a terapia. A gente tem vários projetos até com pitbulls, para programas de auxílio a crianças com algumas necessidades especiais. Então, vai muito também da criação e do direcionamento à raça, ao animal. Então, uma coisa que a gente poderia salientar, que está extra-lei, mas que cabe ser necessário, é parte de educação, tanto para o tutor, que quer ter um cão de grande porte, que tem que ter a responsabilidade e a ciência, né, do que ele traz junto, então demanda do espaço, às vezes demanda de outro cãozinho, né, para dividir esse espaço, para brincar, demanda também, às vezes, de investir em alguma coisa de adestramento, que é algo extremamente importante. Um cão dito como agressivo, não é necessariamente a polícia militar que vai resolver isso, e sim um profissional adequado, qualificado, para fazer essa reintrodução, essa educação nesse animal. Isso é cabível à lei fazer, que foi algo que ainda não ficou tão explícito na lei e que pode ser aperfeiçoado. Ela trouxe as limitações e as regras ao tutor, trouxe alguns prós e contras, mas é importante salientar que animais merecem respeito e devem ser tratados da maneira mais digna. Se eles têm, de alguma maneira, uma função, ela tem que ser melhor trabalhada e não apenas punir uma raça, uma espécie, um animal em específico em relação a isso. Não sei o que mais podemos falar sobre isso. Também teve em relação à castração precoce, que em alguns casos realmente se faz necessário, até de uma forma terapêutica, né, veterinária, para melhorar o comportamento, mas também tem os seus adendos de uma questão de saúde, né, que eu acho que Exatamente. é válido falar também. A castração precoce vai implicar ali em todo o sistema gênito-urinário dele também. Então, a gente castrando muito cedo, a longo prazo, esses animais podem trazer problemas para a sua saúde. Então, é bem mais abrangente do que só castrar, né? Doutora, uma pergunta aqui. O corte da orelha implica também em gerar alguma violência ou não? É uma forma explícita de maus tratos, inclusive é proibida, tanto a remoção da orelha, que o nome é conchectomia, e a caudectomia, que também é o corte do rabo, que fazem em outras espécies também, né? Pinscher, em outras raças, em Pinscher, Doberman também fazem. Para fins estéticos, é proibido por lei, a não ser que seja para um fim de uma questão de alguma doença, alguma comorbidade, mas se não é proibido. E, querendo ou não, é um estresse, né? A orelha muito exposta pode causar otite crônica, pode dar um monte de problema, que é algo que a lei acabou esquecendo também de salientar, né, em relação a isso. Então, pessoal, o tema era esse. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm algumas perguntas, podem vir até aqui conversar com a gente ou mandar mensagem, que a gente vai conversando com vocês. Muito obrigada, doutora Yasmin, doutora Isadora. Deixando bem claro que aqui a gente expôs várias opiniões particulares, né? Então, de cada uma. Encerramos mais uma Quarta do Sofá. Muito obrigada por assistir. Toda quarta-feira a gente tem novos temas interessantes para vocês. Então, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha e até mais. Tchau!